queridos amigos e amigas, como é bom podermos estar aqui reunidos e unidos para celebrar a Mãe. E no dia da festa da Mãe, nós não podemos deixar de vibrar por esse presente tão bom, tão grande, tão importante, que Jesus nos deu lá no alto do Calvário. Ao longo desses 9 dias de caminhada da novena, tendo como pano de fundo o Ano Santo, peregrinos da esperança, nós vamos conversando, rezando, meditando, refletindo sobre alguma coisa prática, concreta, bem pé no chão, para abrirmos a porta da esperança para isso sobre o qual a gente conversava. E hoje, no dia da festa da Mãe, nós não podíamos deixar de pedir que a Mãe do Carmo nos ajude a abrir a porta da esperança para a ternura. Ternura. Há muitos anos atrás, eu tive a graça de morar durante 6 meses no Monte Carmelo, em Israel. E lá no Monte Carmelo foram muitas as vezes que eu ia diante daquela imagem belíssima da Basílica e rezando, eu consegui ver no semblante daquela mãe, daquela imagem, essa ternura. Maria olha para nós como uma ternura que entra dentro do coração de um filho, de um coração de uma filha. Ternura que não é infantilidade, ternura que não é mimosidade, ternura que a gente tem que sentir também no meio da dor. E Maria nunca deixou de viver com ternura, desde o nascimento em Belém até a hora da morte de Jesus no Calvário. E se existe alguma coisa que faz tanta falta hoje em dia, dentro e fora da igreja, dentro e fora da família, essa coisa se chama ternura. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem tanto tipo de agressividade, que tem tanto tipo de maldade, que tem tanta ausência de afetividade, de ternura, de carinho, de amor. E é interessante, se você pensa numa imagem de Nossa Senhora, numa pintura, numa gravura de Maria, a gente nunca consegue imaginar uma imagem de Maria com cara fechada, com o rosto bravo, carrancuda. Falou em Maria, logo nós imaginamos um rosto terno, suave, cativante, atraente, repleto de ternura. E é por isso que nós queremos, no dia da Mãe do Carmo, pedir que ela nos ajude a abrir a porta da esperança para a ternura. Ternura que deve ser vivido aqui dentro da igreja, mas uma ternura
a gente deve levar da porta da igreja para fora. Não tem lá muito sentido eu dar um abraço da paz dentro de uma missa, se depois lá fora eu uso desses braços, dessas mãos, para agredir, para ferir, para machucar. Não tem lá muito sentido a gente dentro da igreja transmitir um sorriso bonito, se lá fora o meu sorriso é gelado, é indiferente e é agressivo. E para a gente ter ternura, eu diria que duas coisas nós temos que ter presente. Primeiro, eu tenho que saber ter um autodomínio. Eu tenho que saber ser dono de mim mesmo. Eu não posso ser uma pessoa escrava dos meus sentimentos. Saber ter um autocontrole. Um escritor diz que uma pessoa que não tem autocontrole é uma bomba com alto poder de destruição. É a pura verdade. Uma pessoa que não tem domínio sobre si mesma é uma bomba com alto poder de destruição. Explode, agride, arrasa com tudo, depois até se arrepende, mas o mal está feito. Para ter ternura, a gente precisa saber ter um autocontrole, um autodomínio. E uma segunda coisa fundamental, para ter ternura, a gente também tem que ter certeza que a vida esmagada é imensamente mais forte do que a força que esmaga essa vida. Guardem bem isso. A vida esmagada é imensamente mais forte do que a força que a esmaga. Olhem o começo do cristianismo. Quanta gente morreu martirizada, derramando seu sangue por causa da força e da brutalidade daqueles que não acreditavam em Jesus. Só que aquele sangue derramado foi muito mais forte do que a força daqueles que mataram essas vidas. E é grande e bem conhecido o ditado: o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Quem agride, quem pisa, quem fere, quem machuca, nunca vai ter paz interior. E sem paz, nunca vai transmitir ternura do jeito de Maria. Tem uma pequena história que eu acho muito significativa para isso. Diz essa história que uma vez o vento, todo solene, impetuoso, ele olhou para o sol e falou bem agressivo para o sol: Sol, eu sou muito mais forte do que você. E o sol ficou quieto. Mas o vento insistia: eu tenho muito mais força, eu tenho muito mais poder do que você. E o vento ficou quieto, e o sol ficou quieto. De
o vento lá de cima, viu lá na rua um homem, já de idade, caminhando pela calçada, vestindo um paletó. E o vento disse para o sol: está vendo aquele homem idoso lá na rua? E o sol disse: estou. E aí o vento disse: eu vou te provar que eu sou muito mais forte do que tu. Eu vou começar a soprar sobre aquele homem e vou tirar o paletó que ele está vestindo do corpo dele. E aquele vento começou a soprar, e foi soprando. E aquele homem, quando viu que o vento aumentava, ele foi para uma esquina entre dois edifícios e ficou lá, bem encolhido. Mas o vento soprava mais forte ainda, direto contra o homem. E aí aquele homem abotoou o paletó e ficou segurando firme. E o vento soprou, soprou, soprou e não conseguiu tirar o paletó daquele homem. Quando o vento parou, o sol saiu de trás da nuvem e começou a projetar os seus raios sobre aquele homem que estava lá encolhido. E de repente, aquele homem começou a sentir um calor. Ele se ergueu, e como o sol projetava os raios mais fortes, aquele homem desabotoou o paletó. E de repente aquele homem, sentindo o calor dos raios do sol, tirou o paletó e jogou de lado. E o sol não disse nada para o vento, apenas ficou a lição. Não é a força, não é a violência que modifica as pessoas. O que modifica as pessoas é o amor, é a ternura, é o calor humano, é a bondade, é o transmitir de um jeito bonito, um Deus que vai nos libertando de tudo aquilo que não é bom. Eu quero concluir rapidamente, apenas apresentando um resumo de tudo que nós vimos ao longo desses dias. E eu tentei fazer de uma forma